Olá, paz do Senhor, aos professores de escola bíblica dominical, superintendentes. Eu estou feliz, grata a Deus pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, de estarmos compartilhando as ideias, e grata ao querido pastor Carlos Basaglia, que me confiou a responsabilidade de estar respondendo aqui algumas perguntas, né? Que Deus possa me ajudar, que eu possa ser coerente com essas respostas. Possa ser que eu não venha responder da maneira como muitos queiram ouvir, mas eu vou me esforçar para ser o mais honesta possível. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Anita Oiaíso, sou professora de escola dominical há quase 40 anos. Pela misericórdia do Senhor também já trabalhei como superintendente de escola bíblica. Sei o quanto é trabalhoso, preocupante, conheço o tamanho da responsabilidade, mas Deus está sempre nos ajudando para que possamos fazer o melhor para Ele, porque Ele é o mais interessado no crescimento do seu reino na terra. Então vamos lá. A primeira pergunta, sem perca de tempo. O que o pastor Carlos perguntou aqui? Peraí. Por quê? Opa, já tem gente assustado aí? Porque alguns cristãos e pastores vêm demonstrando descrédito em relação à EBD. Mas isso acontece? Sim, acontece. Acontece. Pastores vêm demonstrando descrédito em relação à EBD. Não somente os pastores, mas os próprios alunos. Eles não acreditam que a escola bíblica possa trazer um bom resultado. Na verdade, o que está existindo é uma falta de resultados muito grande. E isso ocorre em função do quê? Do despreparo do professor, você goste ou não de ouvir, mas infelizmente é o que acontece. Observem esses corações aí. O planejamento, todo o ensino ele requer o planejamento, o preparo, a dedicação, a fidelidade, a lealdade à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é só informação, mas é uma ferramenta de transformação de vida. Eu trabalho muito com imagens porque trabalho com departamento infantil, sou professora de departamento infantil. Então, eu amo trabalhar com imagem para as crianças porque sei o quanto essa ferramenta é preciosa e importante para o intelecto, para o aprendizado das nossas crianças. Então, eu me dedico nessa tarefa também de estar trabalhando os visuais para as crianças. Então, se todos pensarmos assim sobre a palavra do Senhor, o que ela é para mim, o que ela é para você, o que ela pode fazer na minha vida, na tua vida e na vida dos nossos alunos, ela pode nos lavar, nos limpar, nos transformar, nos resgatar. E é isso que ela faz. Né? Eu sempre procuro trazer para as professoras a orientação de estarem montando uma rotina de aula. A rotina de aula, ela vai nos ajudar a coordenar o nosso tempo para ter uma boa escola desenvolvida no tempo oportuno, no tempo que nos é dado. Né? Então, bem simples, bem básico, só para a gente dar uma olhadinha no papel, o que eu tenho que fazer? Agora, para iniciar, vamos dar um cântico, fazer um cântico de boas-vindas, né? Tudo preparado já organizadamente, como que eu vou cantar esse cântico, e aproveitar para cumprimentar a classe, fazer a apresentação dos visitantes, fazer a chamadinha, fazer ali um louvor, momento de louvor e de adoração ao nosso Deus, a oração, a memorização do versículo, que é super importante, a lição bíblica, que deve ser dada no máximo em 15 minutos, porque é difícil prender a atenção dos pequeninos, vocês sabem disso. O momento do apelo, o desafio, né, para que essa lição, que foi escrita há tantos anos atrás, ela tenha efeito na vida prática da criança hoje. Né? Semana passada mesmo nós falamos de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela. Falamos de viagem, colocamos imagens de uma criancinha com uma mala,
falamos sobre se Deus te chamasse hoje para fazer uma viagem. E explicamos para a criança como foi lindo a fé de Abraão. E então tudo isso é de grande valor para os nossos pequeninos. Temos que ter o tempo para a atividade da revistinha, aproximadamente uns 10 minutos. Essa atividade da revista ajuda na fixação do ensino, todos vocês sabem disso. A recapitulação da história bíblica com a interação das crianças. É sempre importante chamarmos uma criança e perguntar se ela quer fazer, se ela quer contar a história como nós contamos. Né? Fazer um estímulo ao trabalho de missões e evangelismo. Trazer os anúncios das próximas lições, das próximas aulas. A explicação da tarefinha. Fazer a oração final e ainda sobra tempo para tomar um lanchinho e até brincar com as crianças. Se formos organizados, tudo dará certo. E Deus chamou para si um povo zeloso e de boas obras, que possamos ser assim, né, para que agrademos ao nosso Deus. Então, outra coisa muito importante, para que a nossa aula não venha decepcionar ninguém, para que não venhamos cair em descrédito e para que haja frutos, precisa ter o planejamento e a organização. Aqui é um modelinho de aula para o Jardim da Infância. Temos aí o título da lição bíblica, né? Papai, presente do meu amigo. O versículo de memorização. Deus sempre cumpre o que promete, é fiel em tudo o que faz. Está aí a referência, Salmo 145:13. O ensino principal, que é muito importante. Ensinar às crianças que as promessas de Deus são verdadeiras e não importa o tempo, elas vão se cumprir. Muitas vezes, parando aí um pouquinho no ensino principal, nós pegamos uma lição e queremos ensinar vários ensinos ao mesmo tempo. E a criança não consegue assimilar. Quando Deus deixou para nós as verdades bíblicas, em cada uma das lições ele tem um propósito. Em cada lição tem um ensino para a minha vida prática. E é isso que nós devemos trazer para as nossas crianças. Eu vejo, mas eu vejo muitas vezes professoras que ensinam sobre a Arca de Noé e esquecem do ensino principal. Enfatizam nos bichinhos entrando na arca, o galho e a galinha e tantas outras coisas, o elefante, a elefanta. Mas o ensino principal da Arca de Noé, qual é? É a obediência a Deus. Noé foi obediente e teve fé. Né? Ele obedeceu ao Senhor. E o mais lindo de tudo isso não foi só Noé. Noé e sua família obedeceu. É coisa grandiosa demais. O objetivo da lição, estimular a fé dos pequeninos. O cântico, né, no caso dessa lição, fala de fé, muitas vezes a obediência, muitas vezes fala de amizade. Né? Nós usamos aqui Feliz o Lar com Jesus e o cântico da tia Jô, Família Especial, que as crianças gostam muito. Quais os recursos didáticos que eu usei nessa lição? Usei os visuais da nossa revista, da CPAD, e também um bebezinho, um boneco. Como eu fiz essa fixação? A fixação e o desafio. Para que serve? Para ensinar as crianças a orarem a Deus com fé durante a semana, por um motivo que ela considere impossível de resolver, sem se esquecer de falar sobre as possíveis respostas de Deus, que são sim, espere e não. Porque quando a criança entende isso, ela não se frustra com as respostas da oração. Então, que nós tenhamos essa dedicação. Vou voltar um pouquinho só para fazer aqui um comentário. Por algumas vezes eu ouvi alguém dizer, mas tia Anita, eu vou ter que fazer isso todo domingo? Sim, porque a cada lição eu tenho que montar o meu planejamento de aula. Então eu vou trabalhar engessada? Eu vou ter que ficar olhando esse papel para seguir um roteiro? Não, não é necessário. Eu sei que vocês compreendem isso, mas é apenas um guia. É apenas para eu dar uma olhadinha. Se você não precisa olhar, não tem problema.
mas você fez e aquilo já ficou marcadinho na sua memória. Isso é muito importante. E Deus vê em nós essa dedicação. A segunda pergunta, eu espero não estar passando muito do tempo, vou tentar agilizar um pouquinho mais. Quais as principais mudanças ocorridas nas últimas décadas? Olha, eu não peguei exatamente assim o sentido da pergunta. Essas mudanças ocorridas nas últimas décadas, na nossa escola dominical, no mundo, com os acontecimentos mundiais. E eu coloquei assim, nós temos vivido um grande quebra de paradigmas na área da educação. E nos últimos anos têm surgido muitas mudanças que foram realmente significativas no processo de ensino-aprendizado. E isso tem promovido o quê? Tem promovido a qualidade da educação, mas agregado com isso, traz a necessidade de um maior empenho de profissionais, em se tratando da área secular, nós vamos chegar na EBD, bem como a manutenção desse processo de formação continuada. A globalização, a interação das redes sociais e tudo mais que tem acontecido e crescido avantajadamente, tem trazido também muitos desastres, como, por exemplo, a ideologia de gênero. É algo assim que tem nos perturbado, nos tirado o sono muitas vezes. Agora parece que amansou um pouquinho, né? Por causa do coronavírus, surgiu uma nova novidade, mas é uma guerra constante do crente. Nós estamos numa guerra e a Bíblia, a palavra de Deus diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes infernais nos lugares celestiais. Atualmente, nós sabemos que que uma graduação não é o bastante, não é o suficiente para o exercício de uma profissão na área secular, né? E por essa razão é que é imprescindível que, enquanto ensinadores cristãos, nós tenhamos essa compreensão sobre a necessidade de nos mantermos atualizados sobre as novidades, as mudanças ocorridas no mundo. Em tempo atual, nós não somos do mundo. A palavra de Deus diz que nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo e é necessário estarmos assim antenados, combatendo, né, para termos o discernimento do que é bom, do que é ruim e estar combatendo com as armas da fé. São as armas que nós precisamos usar. São as armas da fé. É importantíssimo termos o entendimento de que não podemos jamais parar de aprender. Com o risco de quê? De não conseguirmos mais ensinar. Se pararmos de aprender, fatalmente não conseguiremos mais ensinar. Porque o mundo evolui. A roda gira. E nós vamos ficar parados no tempo? De maneira nenhuma. Nós não podemos ficar para trás. Eu gosto muito desse gift, é muito gracinha, olha. Romanos 12:2 diz assim. Vou ler na tela maior para enxergar melhor. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As Escrituras Sagradas não podem ser maculadas, jamais, com a desculpa de estarmos nos atualizando, né? Não, pelo contrário, nós vamos sim estar atentos a tudo que se passa à nossa volta, né? Mas ensinando os pequeninos sem acrescentar ou tirar uma só vírgula da Bíblia Sagrada. Tem aí o tal do relativismo, né? Mas esse relativismo deve estar bem longe dos servos do Senhor. As nossas concepções, os nossos ideais, todos devem estar firmados nas verdades bíblicas, através da nossa fé em Deus e na sua palavra. É assim que nós devemos ensinar às nossas crianças. É assim
que vão aparecer os frutos em nome de Jesus, né? Nós devemos sempre buscar dispositivos, estratégias novas para alcançar a mente brilhante dos nossos alunos. Sim, eles têm mente brilhantes. E é o que mais é aconselhado no momento. As pesquisas na área da psicologia da educação traz assim o aspecto lúdico apontado como um dos mais importantes para a aprendizagem, porque liga a criança ao prazer de aprender. Ela aprende fazendo, construindo. Vamos trabalhar com ludicidade, vamos trazer a ludicidade para as nossas crianças. Elas precisam disso. Já viram o mundo que elas vivem hoje? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Nós temos uma gama muito grande, né, de cursos hoje na internet, cursos de especialização, de congressos, seminários, workshops e outros, né, que favorecem o nosso conhecimento. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm aquele desejo de buscar a capacitação. Tudo isso pode servir para nos ajudar a dinamizar, vai nos ajudar a ter a criatividade, para fluir, né? Coisas tão boas na nossa querida escola dominical. Nós vivemos nesse mundo cheio de mudanças e transformações. Vamos também mudar e transformar o nosso jeito de ensinar, porque o propósito é nobre. É captar a concentração dos nossos alunos para aprenderem a palavra do nosso Deus. Durante o ano letivo, os professores nas escolas públicas, nas escolas privadas também, nós, enquanto professores, somos obrigados a participar de várias reuniões de formação contínua. E isso vem proporcionando um grande enriquecimento no nosso conteúdo, no nosso saber profissional. Isso tem melhorado as nossas relações afetivas e o nosso trabalho tem fluído melhor como professor, né? Aquela troca entre aluno e professor e a comunidade escolar. Mas enquanto professores de EBD, o que nós estamos fazendo para que isso também venha a acontecer, né? Nós temos que ter uma preocupação aí também muito importante e relevante. É a preocupação de integrar a família à escola. A integração da família com a escola, ela traz grandes benefícios, tanto para a instituição, como para a criança e para nós professores, trazendo mais confiança, porque vai trazer um conhecimento melhor, como é que vive aquela criança naquela família, como é a vivência dele. Acabam aparecendo os problemas também, em que nós podemos ajudar a solucionar esses problemas, né? É notório que o envolvimento que nós temos com os responsáveis da família, ele vai trazer uma grande ajuda no processo educativo. Vai amenizar as dificuldades que nós encontramos com certos alunos por falta de conhecer a vivência deles no lar, além de trazer aquela segurança, né, para a instituição também. Em relação à EBD, como é que tem sido esse comportamento nosso com as famílias, com os pais das nossas crianças? Como é que nós estamos fazendo para conseguir esse aconchego que é tão importante? Bem, dentre as maiores intenções educativas, né, que as escolas têm tido, a escola tem tido boas intenções educativas na atualidade, nós temos a formação humana voltada para os aspectos sociais de cidadania, da moral, né, pelo menos está voltando, além da apreciação da vida,
dos elementos da natureza, ensinamos às crianças o respeito aos animais e a formação do intelecto. E na EBD? Como estamos trabalhando aspectos importantes que devem ser tratados na escola bíblica dominical, pois se é tratado no secular, como a integração do novo aluno que chega na escola, a inclusão de um deficiente físico, a questão do preconceito racial e social. Com que importância estamos tratando também o assunto missões? Meu Deus, como é importante. Missões tem a ver com o amor, denota o amor que nós temos com o nosso semelhante. Quem ama faz missões. E tudo isso que nós falamos é muito mais dever do professor da escola dominical. E tratando todos esses assuntos à luz da Bíblia, vai haver um crescimento notável nos nossos alunos. Eles vão crescer não somente em estatura, mas em graça e em conhecimento. Diante de Deus e diante dos homens, a exemplo de Cristo. Que nós tenhamos esse cuidado, queridos professores. A escola secular, ela procura cumprir o seu papel de formadora, promotora de integridade social e tudo mais, como acabamos de falar. Mas e nós, enquanto ensinadores cristãos, qual tem sido o nosso progresso como discipuladores? Mateus 28, 19 a 20. Vamos ler? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que versículo maravilhoso. Olha, o mandamento é: ide e fazei discípulos. Quantos discípulos nós já conseguimos formar? Quantos discípulos eu já formei? Essa preocupação, ela deve ser constante em nossa mente. Do tempo que começamos a ensinar, quantos já formamos de verdade? Daqui até o final do ano, quantos eu sou capaz de formar? É importante pensarmos nisso. Vamos ler mais um versículo? Olha, a Bíblia está até aqui, tá, gente? Mas eu vou ler na tela porque aí facilita o tempo, né? Agiliza o nosso tempo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, para aí, rogo-vos. Rogar é pedir veementemente, é clamar. E Paulo roga. Rogo-vos, irmãos, pede aos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Existem outras traduções, mas todas querem dizer a mesma coisa. Que nós sejamos unânimes no mesmo propósito, no mesmo sentido, no mesmo parecer. Nosso propósito seja sempre o nobre, de fazer discípulos para o Senhor Jesus. É para Ele. Tudo vem dEle, tudo é por Ele e para Ele nós damos. Assim que deve ser. O brilho é dEle, não é nosso. Que tenhamos essa consciência, né? As mudanças na educação redefiniram o papel do professor em sala de aula. Essa ação é necessária também com os professores de EBD. Não é diferente. Pelo contrário. Nas últimas décadas, os profissionais da educação passaram de transmissores de conhecimentos, formadores de cidadãos e mediadores da informação. Eles têm um outro papel. Eles dão importância maior ao aluno e às informações prévias que eles trazem de casa, o conhecimento prévio que essas crianças trazem de casa, da sua vivência, das suas experiências de vida.
Nós, ensinadores da palavra de Deus, devemos ter atitude de mediadores. Mediadores de conflitos, mediadores do ensino. E ainda mais, devemos ser os pastores das nossas crianças. Pastores, pois no âmbito espiritual essa mudança tem que ser notória. As nossas igrejas, pelo menos a minha, que é a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, não tem o episcopado para mulheres. Nós não somos separadas a cooperadoras, ao presbitério, ao evangelista, a pastoras. Mas, em se tratando do ensino à criança, eu quero dizer que nós temos que ser, mesmo sendo mulheres, as pastoras das crianças. Porque o que é pastorear? É vigiar, é cuidar, é alimentar, é proteger, é mentorar, é mediar. Isso é ser pastor de criança. E esse é o nosso papel. Não estamos aqui para só divertir as crianças. Podemos até diverti-las. Elas são crianças, nós também nos divertimos com elas. Mas o propósito maior é fazer discípulos. Que isso fique bem gravado em nossa mente e em nosso coração. Porque é mandamento de Deus, né? E se você tem como uma missão cuidar das crianças, tenha isso em sua mente e no seu coração. O aluno da EBD, desculpa aí que eu vou ter que ficar mexendo mesmo na figurinha. O aluno da EBD de hoje, ele tem um contato, uma quantidade imensa de informações e comunicações. É nosso dever o quê? Auxiliá-lo, aconselhá-lo e ajudá-lo, né, a contextualizar e a refletir sobre todo o conteúdo adquirido diariamente, né, na internet, muitas vezes com informações que são prejudiciais à saúde espiritual das nossas crianças. E nós devemos ser os seus, mais uma vez digo, mentores, mestres, conselheiros e pastores. Ficou bem enfático essa parte, mas é para ficar mesmo. Porque é preocupante. Os tempos que estamos vivendo é preocupante. O consumo de tempo que essas crianças têm na internet, né, a quantidade de informações que elas têm absorvido, isso tem sido prejudicial às nossas crianças. Então, cuidemos. Algumas igrejas, essa é a pergunta de número 3 do pastor Basaglia. Algumas igrejas vêm realizando mudanças estruturais e de nomenclatura na EBD, inclusive substituindo o estudo das escrituras por livros e apostilas. Qual o seu posicionamento sobre isso? Em primeiro lugar, eu quero explicar aqui que eu não conheço muitas igrejas. Eu tenho visitado e viajo um pouco dentro do Brasil, trabalhando com escola bíblica dominical, mas geralmente dentro das denominações que são mais conhecidas e que tratam com prioridade as Sagradas Escrituras, que não trocariam a Bíblia por um outro livro. Entretanto, é importante que se diga o seguinte, o meu posicionamento, minha opinião pessoal. Deus, ele inspirou aproximadamente 40 homens, não foi assim? Para escrever a Bíblia, a palavra de Deus. É o mesmo Deus. Continua inspirando homens, mulheres, adolescentes, jovens e até crianças para trazer algo de novo, algo que vai também nos inspirar, que vai ajudar no nosso aprendizado também. Então, por que desprezar livros ou apostilas que são escritas com o propósito de nos ajudar? Desde que, eu penso assim, desde que essas apostilas e livros sejam escritos
por homens de Deus e mulheres de Deus, pessoas de Deus, tementes a Deus, e que tenham escrito com fundamento bíblico, para que sirva de apoio ao estudo bíblico que fazemos com a nossa classe, é louvável, é bem-vindo. Agora, jamais substituir um livro ou uma apostila pela Bíblia. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, são insubstituíveis. Esses livros e apostilas de muitas pessoas boas de Deus que eu conheço têm me ajudado bastante a entender as Escrituras e a passar o ensino para as crianças, né? Não somente os livros didáticos, como livros que nos ajudam e nos inspiram a compreender as Escrituras Sagradas. Então, vamos honrar também os nossos irmãos que são inspirados por Deus. A quarta pergunta do pastor Basaglia é: quais estratégias as igrejas deveriam adotar para ter uma EBD próspera, dinâmica e bem-sucedida? Quais as estratégias? Bem, na minha simplicidade, eu quero dar a primeira resposta. A primeira estratégia é ter na consciência de que ela precisa atuar como uma verdadeira escola. Muitas vezes é depreciada a escola bíblica dominical, em vários aspectos. A escola dominical não pode ser depreciada. Por que fechamos as portas para a escola dominical? A escola dominical tem que ter as suas portas abertas, né? A escola dominical, ela deve estar preparada para a formação dos discípulos. Ela deve ter um superintendente ou uma superintendente bem antenado sobre os assuntos atuais, sobre a EBD, que seja uma pessoa dedicada e que realmente superentenda, esteja mesmo entendido sobre as necessidades de uma escola dominical. Tudo o que uma escola necessita para que ela tenha um bom andamento e um bom crescimento, que seja notório à vista de todos. Então precisa desse superintendente. Mas qual é o papel do superintendente? Vocês acreditam que tem muita gente que ainda não sabe o que é ser um superintendente de escola dominical? Olha o que a palavra diz. Superintendente. Sabe o que isso quer dizer? Ele tem que superintender do assunto. O superintendente de escola dominical não é para atuar como professor. Não dá para chupar cana e assoviar. Ele não tem que ser um professor de sala, mas um diretor, supridor das necessidades dos professores e alunos em todos os âmbitos. Ele tem que passar nas salas, verificar, conversar com os alunos, com os professores. Ele tem que se mostrar presente ali, um ajudador, um cooperador, um mediador. Toda escola necessita de um bom diretor. Toda instituição. Ele precisa de um guia, de um líder, de um bom diretor. E esse diretor, ele deve ter um conhecimento sobre o seu trabalho, sobre ensino e aprendizagem, sobre as necessidades de uma escola para ter um bom funcionamento, né? Repensar também no formato de abertura e de encerramento dessa escola dominical. Isso seria uma das estratégias que eu acredito ser de grande valor, pela pouca experiência que eu tive. O início, a abertura da escola e o encerramento da escola é de responsabilidade desse superintendente de escola dominical. A abertura, por exemplo, como seria o ideal de uma abertura? Na minha concepção, se assemelha à liturgia do culto do domingo à noite, que é alegre, todo mundo chega feliz, porque vamos ali dar o nosso culto para Deus, o pastor faz a oração, cantamos os louvores da harpa, louvores animados. Na escola dominical deverá ser feita uma apresentação das classes, mas com dinamismo, né? E em seguida a divisão adequada de gênero e de faixas etárias. Porque também ficar unindo classe de irmãos com irmãs não dá certo. O ideal é essa divisão, para que haja um crescimento, né? O encerramento
O que seria o ideal para o encerramento? Eu tenho vivido isso, né? Uma demonstração do aprendizado através de perguntas e respostas, fazendo premiação das classes, dos alunos. Isso é um incentivo para eles, né? Para que os alunos possam trazer mais visitantes. Eles vão ser premiados pelos visitantes que trouxeram, pelos visitantes que se decidiram para Cristo naquela aula, pelas Bíblias que eles foram responsáveis em trazer para a escola, pela sua revistinha que ele está portando. Tudo isso vai ter prêmio para ele. E o ser humano é assim. O ser humano trabalha, vive assim. E Deus tanto sabe disso, porque foi Ele que nos fez, que Ele também vai nos dar prêmio. Quem for fiel, leal, cumprir, fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós vamos ser galardoados também, presenteados por Deus. Vamos receber um prêmio se tivermos aqui uma boa atuação, formos bons cumpridores da missão, dos talentos que Deus nos deu. É importante ressaltar que toda essa premiação ela deve ser contabilizada através de porcentagem, porque existem as classes com menor número de alunos e as classes que têm maior número de alunos. Então, para que não haja injustiça, né, meu esposo, que sempre trabalhava comigo nessa área, ele fazia sempre a contagem por porcentagem. No final, uma classe sempre levava o troféu. Ter um troféu é de grande importância. O ser humano não é somente a criança, o ser humano ama receber um troféu, uma medalha, né? E é bom que tenhamos sempre pronto um a mais, para no caso de empate das classes, a gente esteja aí bem prevenidos. A quinta e última pergunta diz assim, olha, como resgatar a importância e a utilidade da EBD para os cristãos desacreditados? Hein? E agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso resgatar aí essa credibilidade? É mudando, né? A minha maneira de fazer, é fazendo melhor, é procurando entender para atender. Eu estava dirigindo na Via Dutra e de repente passou um caminhão com esse slogan aí. Entender, bem grande, escrito na carroceria fechada. Entender para atender. Se eu não entender do que estou fazendo, como vou conseguir atender nas necessidades dos meus alunos, né? Com dinamismo, com ludicidade, alegria, empolgação e, sobretudo, com a graça de Deus. Muita graça de Deus, muita unção de Deus, discernimento. Todo professor de escola bíblica dominical, todo crente tem que ter o discernimento e a sabedoria. Tudo isso misturadinho com o quê? Com muito amor. Misturado com o amor de Deus. É o que vai fazer a grande diferença no resgate dos desacreditados. Os frutos vão aparecer, semearemos a boa semente e o Espírito Santo de Deus é quem vai dar o crescimento, porque ele é o nosso aliado em toda essa guerra. Ele está à frente dessa batalha, é o mais interessado. E se fizermos assim, Jesus vai voltar logo. Que delícia! Olha, aí nós vemos duas imagens que eu coloquei. Um, o professor está bem exaltadinho. Sabe por quê? Porque ele ainda não entendeu o seu papel. Aqui a professorinha, ela está arrumando a fraldinha do bebê. A professora dedicada tem compreensão do seu chamado. E é em todas as áreas, em todas as faixas etárias. Estou falando na linguagem para professor de criança, porque sou professora atuante na área de criança, de departamento infantil, mas isso é também para os velhinhos, nossas velhinhas, os idosos, né? Todos nós gostamos de uma boa aula, com dinamismo, com visuais e tudo mais, não importa a idade, né? Nós somos semelhantes, vocês sabiam que nós somos semelhantes? Apesar da diferença, da maturação, da maturidade, né? Tanto emocional, como psicológica e espiritual, nós somos semelhantes em muitos aspectos.
Nós gostamos sim de uma boa aula com dinamismo, né? Com alegria e com visuais. Cuspe Bíblia, não é muito gostoso não de ficar ouvindo. Olha, Jesus, ele sempre se preocupou em dar um ensino de valor, de grande valor, um ensino que as pessoas que ouvissem viessem a compreender o que ele queria ensinar. E ele usava muitos recursos visuais. E ele exemplificou a postura do cristão como servo, usando o quê? Uma bacia com água, não é? E cingiu-se com a toalha e chamou os discípulos para lavar os seus pés. Era costume daquele lugar, né? O anfitrião recebia os visitantes na sua casa com a água ali prontinha para fazer a lavagem dos pés empoeirados, geralmente usavam sandálias, e aquilo fazia parte. No caso, talvez seria para os discípulos lavarem os pés de Jesus, mas Jesus falou assim, vamos ler o versículo que está aí, olha, está em João capítulo 13, versículo 12 ao 15, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Para quê? Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus disse, eu vos dei o exemplo. E é dessa maneira que devemos trabalhar com os nossos alunos. É dando o ensino através do nosso exemplo. Olha, Jesus, ele ensinava com exemplos tão preciosos e usava os recursos que ajudavam as pessoas a compreenderem, como eu já disse. E eu vou dizer aqui uma coisa que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, principalmente na classe dos adultos e a classe masculina. Nós podemos pregar ensinando, porém, ensinar pregando não é o ideal para uma escola dominical. E só ali, né? Cuspe Bíblia. Nós temos que mudar esse conceito. Por algum tempo, eu lecionei o básico em teologia e eu preparava com tanto carinho as lições, irmãos. Foi no interior de São Paulo. Meu esposo dirigia aquela congregação. E quando eu ia dar as aulas, eu levava o projetor e colocava as imagens ali. E muitos irmãos viravam o rosto para não olhar as imagens, dizendo ser pecado. Eu levei imagens do Mar Morto, dos rolos que foram encontrados ali nas cavernas. As pessoas, alguns, viravam o rosto. Até onde vai a ignorância do homem? Mas nós temos que ter a nossa mente limpa, a mente de Cristo, a mente aberta. Tem um versículo aí, olha, que eu gosto muito, para finalizar. Os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. O brilho de Cristo, ele é para aparecer em nossa vida. Porque através desse brilho é que conseguiremos guiar as pessoas até Jesus, como fez a estrela de Belém. Guiaremos as pessoas não mais a um bebê, mas guiaremos as pessoas a um Jesus que morreu e ressuscitou e que muito em breve voltará para buscar o seu povo. E essa esperança que deve brilhar em nós. O brilho emprestado de Cristo em nossa vida. O brilho é dele, não é nosso. E eu coloquei aí, olha, sorria. Você está sendo filmado por Deus. Nós estamos sendo filmados por Deus. Então vamos fazer assim um olhar introspectivo. Que tipo de professores estamos sendo? O quanto nós estamos conseguindo contribuir para o crescimento do povo de Deus na terra? Para apressar a volta de Cristo.
Tem uma musiquinha aí que chama Minha Escola Preferida. Eu gostaria de cantar com vocês. Espera aí só um minutinho. Porque eu amo tanto a escola dominical que Jesus me deu essa música. A minha escola preferida. Eu não sei se vocês já ouviram. Depois, se ficar muito em cima e o pastor quiser tirar essa parte, não tem problema, pode cantar só um pedacinho. Minha escola preferida tem a sigla bonita EBD, né? Mas nela eu aprendo a ler a Bíblia, não aprendo o ABC, né? Eu aprendo a obedecer. A escola bíblica dominical, quem tem esse amor no coração, sabe dar o devido valor a essa escola. Eu não vou nem ligar o violão, vamos ver se o som vai sair mesmo baixinho aqui, né? Então vamos cantar. Eu vou estar parando um pouquinho para passar os slides, tá? Eu vou tocar baixo porque minha voz está rouca. Minha escola... Não, agora ficou baixo demais. Vamos subir só um pouquinho, peraí. Minha escola preferida tem a sigla bonita EBD. Só que nela não aprendo matemática ou ABC, mas aprendo ler a Bíblia e a Jesus obedecer. Mas aprendo ler a Bíblia e a Jesus obedecer. Passando o slide. É nessa escola que eu vou crescer e o meu futuro até já posso ver. Serei muito sábio para ensinar que meu Jesus é vida e veio pra salvar. Minha escola preferida tem a sigla bonita EBD. Só que nela não aprendo matemática ou ABC, mas aprendo ler a Bíblia e a Jesus obedecer. Mas aprendo ler a Bíblia e a Jesus obedecer. Passando o slide. É nessa escola, a minha escola dominical traz o ensino que é sem igual. Nela aprendi que devo aqui ser luz, apontando o caminho que leva a Jesus. Minha escola preferida tem a sigla bonita EBD. Só que nela não aprendo matemática ou ABC, mas aprendo ler a Bíblia e a Jesus obedecer. Escola Bíblica Dominical me ensina a ser na terra como um sal. Aprendo que devo ser diferente, pois eu sou um crente combatendo o mal. Minha escola preferida tem a sigla bonita EBD. Só que nela não aprendo matemática ou ABC, mas aprendo ler a Bíblia e a Jesus obedecer. Mas aprendo ler a Bíblia e a Jesus obedecer. Amém? É na escola dominical que a criança aprende de Deus. O importante é que ela tenha o primeiro ensino no seu lar, dos seus primeiros professores, que devem ser os seus pais. Mas nós, enquanto professores na escola bíblica dominical, temos a tarefa de fazer com que esse ensino chegue às nossas crianças de uma forma saudável, alegre, animada, para que a gente possa ver a olho nu o crescimento dessas crianças. Um beijo
no coração de vocês, que Deus possa abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos fazer sábios, inteligentes e amorosos. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.